Boas noites. Dando início a mais uma das nossas sessões, hoje, terça-feira, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, fazendo a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Bem, o conteúdo das duas sessões de desobsessão de hoje e terça-feira serão idênticos, ok? Então, apesar de terem acessos em links diferentes no site, o conteúdo será exatamente o mesmo, com esse texto escolhido aqui do Evangelho e os comentários posteriores pela AID. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem se elevar será rebaixado. E aconteceu que, entretanto, Jesus, num sábado, em casa de um dos seus principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilhar será exaltado. Instruções dos Espíritos. Essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente na condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como esse menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer, aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza do céu, e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra, e que não se pode levar, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegando ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam até as roupas.
Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque veem acima deles, resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio, nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirás sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então vamos agora às nossas reflexões. Muito bem. No conteúdo do que foi lido, destacam-se duas coisas básicas que já discutimos muito, né? São os valores que adotamos nos dois mundos, o mundo encarnado e o mundo dos espíritos. Nós vivemos simultaneamente, ao mesmo tempo, duas vidas. A vida de encarnado, no estado de vigília, e a vida do mundo espiritual, quando estamos desprendidos do nosso corpo enquanto dormirmos e até ao longo do dia, dependendo do que a gente pensa. Os valores do mundo encarnado são justamente os nossos interesses materiais de sobrevivência, o que nós buscamos como estudo, trabalho, bens, posições e tudo mais. E os valores do mundo espiritual são outros, são aqueles, como muito bem destacados, são as virtudes, né? Virtude está diretamente relacionado aos valores morais que adotamos para a conquista íntima, né? E esse conflito, né, entre a predominância de alguns valores materiais sobre outros é que nos mantém presos à Terra, né, nas sucessivas encarnações. Enquanto, na medida que sobrepomos esses valores morais a esses interesses materiais, estamos abandonando um local e nos candidatando a convivermos em outro, né? Então, levamos a vida aqui, temos as nossas necessidades materiais e existenciais, mas que isso tenha ocupe parte do nosso tempo, né? Nós não temos que nos dedicar integralmente a isso, porque valor é aquilo com que a gente perde tempo, né? Se a gente perde muito tempo com algumas coisas como essa, nós estamos dizendo onde está nosso coração. Então, é sobre isso que nós vamos só pensar. A partir do momento que nós relativizamos esses valores e começamos a nos preocupar com a nossa conquista íntima, né, nós estamos, então, optando pelos interesses do futuro, do mundo melhor, do mundo de harmonia, né? Temos como exemplo, né, mais próximo de convívio, por exemplo, a descrição de como as pessoas se relacionam, por exemplo, no nosso lar, que para nós é o exemplo mais próximo, né? É interessante que tem passagens em que a gente sempre destaca, porque André Luiz chamou a atenção do André Luiz o ambiente, o clima de toda a cidade, né? E aí o acompanhante, aquele que o instruía, comentou com ele, né? É que aqui, nesse local, todos nós temos o compromisso de só pensarmos no bem, né? E isso dá um padrão vibratório ao local em que não entra nenhum tipo de pensamento egoísta, orgulhoso, vaidoso. Por quê? Porque todos os habitantes
elegeram esses valores como aqueles que eles vão perseguir, né? Certamente não é uma cidade de santos, mas de todos aqueles que querem se santificar, né? E para tanto, é importante que fique claro, né, que o ponto básico aí é a humildade. Humildade, como já destacamos, vem da palavra humus. Humus quer dizer terra, né? E a terra é o começo de tudo. Então, humildade é nos colocarmos no início, né? Sempre no começo. Por quê? Porque a gama de espíritos é enorme, é enorme. Só na terra, informações dadas por André Luiz e Emmanuel, né, na década de 60, precisamente em 1964, a Terra tem 20 bilhões de espíritos conscientes. Na época tinham 3,4 bilhões de espíritos encarnados. Obviamente se vai achar sempre alguém que está acima ou abaixo de você, em qualquer setor, em qualquer habilidade, em qualquer condição. Sempre você vai achar uma pessoa que tem mais condições do que você, conhece mais aquilo, e você vai encontrar pessoas que estão aquém, né? Que precisariam da sua participação para que eles chegassem até aquela condição. Então, nessa escada infinita, né, ninguém consegue identificar o outro para saber a condição moral, espiritual, a não ser através dos próprios frutos, né? O máximo que a gente ouve dos espíritos é que a gente conhece a evolução de outrem, de alguém, pelo número de pessoas que ela encaminha a Deus, né? Fora isso, não há como identificar. Então, portanto, né, a condição de servidor do outro é aquela que garante que, de uma forma ou de outra, nós não estaremos incorrendo em nenhum deslize, né? O importante todo é a gente tentar saber qual é a nossa posição, onde é que a gente está, né? Qual é a nossa posição? E a nossa posição é exatamente essa. Sempre vamos encontrar pessoas melhores e pessoas que carecem de algum tipo de habilidade que nós já tenhamos conquistado. É interessante que, por exemplo, na China, né, eles têm milhares de deuses, né? Mas os deuses para eles podem estar encarnados, podem estar convivendo com eles. Então, eles tratam, isso aqueles que creem, né? Eles tratam o outro com a maior deferência possível, né? Por quê? Porque ele pode estar lidando com um Deus, alguém que seja superior a ele. Daí, ele mantém essa condição de humildade. É para que a gente possa refletir, né? Principalmente nesses dias, que a gente exercite essa humildade na medida que, agora mais do que nunca, nos está escancarado que nós carecemos da ajuda de Deus mais do que nunca para mantermos a própria confiança. Ok? Agora vocês terão os comentários da AID e na semana que vem nos encontramos novamente. Até lá. Boa noite a todos. Com muita emoção, ouvimos uma colocação recente de Divaldo Franco, dizendo que o clarim foi tocado alguns meses atrás no plano espiritual, alertando algumas colônias para estarem a postos para a recepção e cuidados de um número expressivo de recém-desencarnados. Esse clarim foi tocado em 1939 por ocasião da Grande Guerra, como nos relata André Luiz no livro Nosso Lar,
que o clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora, como convocação superior aos serviços de socorro à terra. E agora em setembro, novamente se fez ouvir. E o médium nos relata o amor com que todos estão sendo acolhidos para que possam retemperar-se num clima mais favorável. E no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 28, Sinais dos Tempos, nos itens 29 e 32, nós vamos ver exatamente essa situação da importância do retorno ao plano espiritual para conseguir retemperar-se, digamos assim, livre das influenciações tão nocivas do meio em que vivemos. E Kardec coloca: não se deve entender que por meio dessa imigração de espíritos sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muito ao contrário. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porque muitos há que o são, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nestes a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversas de que quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso, têm a auxiliá-los espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los, em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. É muito simples o modo pelo qual se opera a transformação, sendo como se vê todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos, por isso que aí vem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, consequentemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. Um ponto muito importante que nós vimos aqui nessa dissertação é que nós podemos, através das nossas preces, das nossas exortações, concorrer para que esses espíritos se melhorem. Isso é muito importante, termos essa noção da importância de que em nos melhorando, buscando as nossas reflexões, buscando as nossas preces endereçadas a estes tantos,
podemos muito auxiliá-los. Grande conforto nós vamos perceber ainda em tudo isso que acabamos de ler, porque nós vamos perceber que ainda há tempo para mudanças. Mas para isso temos que ser mais determinados, mais abertos a um trabalho íntimo. Para nós que ainda estamos aqui, vamos nos retemperar buscando criar um clima favorável em torno de nós e dos nossos. Que não sejamos daqueles que tudo sabem sobre tudo e sobre todos, mas não sabem o que precisamos saber. Observemos se ficamos enfastiados quando a conversação gira em torno de assuntos espirituais. Observemos o que mais nos agrada e perceberemos muitas vezes o quanto estamos distanciados da vida como espíritos que somos. Assim como na vida social necessitamos da instrução intelectual, necessitamos da instrução espiritual. Busquemos na intimidade do nosso eu, na oficina dos nossos pensamentos, o desejo firme de sanearmos a nossa atmosfera íntima, recorrendo a tudo que é bom e saudável para as nossas mentes, que precisam descansar de tanta pressão para se abrir às influências amorosas. Desejemos a mudança e teremos o auxílio do alto a nos impulsionar. Vozes dos céus nos inspirarão, nos auxiliarão na compreensão das leis divinas que nos regem, para nos ajudar a nos aproximar de Deus numa conexão que mais do que nunca deve ser permanente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, Kardec coloca uma mensagem: Os obreiros do Senhor, do Espírito da Verdade, Paris, 1862. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada, porque a esses o Senhor dirá: Vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas, infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça, se procuras a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque a esses que não recuaram diante de sua tarefa,
que vai confiar os postos mais difíceis na sua obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Reflitamos então. Como espíritas, deveríamos pertencer ao grupo dos trabalhadores da última hora, mas ai de nós, se não formos bons espíritas, porque muito nos será cobrado. Então, que possamos rogar a Deus para nos engajarmos nesse exército que ao toque da trombeta se reúnem e tocam a lira, suas vozes se unem e num hino sagrado se estendem e vibram de um extremo ao outro. Então reflitamos. Trabalhadores da última hora, mas para isso precisamos ser bons espíritas. O que temos feito da oportunidade que temos em mãos? O que temos feito de tanto que temos recebido? O que temos feito com tantos incentivos ao bem, ao trabalho, ao amor, porque somos constantemente lembrados de que os discípulos de Jesus seriam reconhecidos por muitos se amarem. Vamos nos imaginar escrevendo uma epístola a Jesus. Uma epístola é uma carta, como as cartas, as epístolas que Paulo escrevia. Ali há tantos a quem ele queria dar as notícias, contar os fatos, as experiências. Então vamos tentar nos imaginar escrevendo uma epístola a Jesus, dando-lhe notícias do que temos feito pela sua causa, na tarefa que nos propusemos antes de aqui estarmos. O que será que conseguiríamos contar a ele, relatar a ele? O que podemos dizer, o que poderíamos dizer que temos feito por ele para auxiliá-lo no seu plano de redenção? Pensemos. E nesses momentos que se seguem, após a prece que faremos juntos, vamos nos manter em meditação, refletindo sobre os pontos que nos foram trazidos nesta noite. Vamos estender a conversação com os nossos familiares, nos enriquecendo numa troca de ideias, ampliando o nosso entendimento, permitindo que todos se coloquem. Isso é muito enriquecedor e importante. Elevando então a nossa prece de gratidão a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Que todos possam sentir-se irmanados, ligados a essas vibrações que partem de tantos corações amorosos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
Que assim seja. Fiquemos em paz.